Quando falamos em betão, não é só cimento, areia, brita e água misturada. A proporção exata é o que garante a resistência da estrutura. No primeiro episódio, no primeiro vídeo desta série, A Receita do Betão, vimos os tipos de traços usados e a introdução para entender melhor o que são traços para betão. Hoje, no segundo vídeo, vamos ver o que acontece quando o traço é feito errado e por que isso pode lhe custar muito caro. E para entendermos melhor estes erros, vamos responder às seguintes questões. Mas, antes de entrarmos nos erros, precisamos entender os seguintes conceitos-chave. Por que é importante respeitar o traço do betão? O traço é o equilíbrio entre os materiais. Ele garante as seguintes propriedades fundamentais: resistência, as cargas previstas para o betão resistir; durabilidade, resiste à ação do tempo, a infiltrações e ao desgaste; e trabalhabilidade, que é a característica do betão que permite lançar, adensar, nivelar, em suma, trabalhar o betão sem segregação, sem separar. Quando o traço é alterado ou feito errado, um destes pilares se perde, e isso resulta em problemas sérios, fissuras, rachaduras, infiltrações, desagregação, baixa resistência ou até demolição da estrutura. Estas três características devem funcionar em conjunto porque elas juntas garantem uma estrutura de qualidade, bem feita, isto é, e segura. Então, neste vídeo, vamos responder às seguintes questões: o que acontece quando colocamos água a mais? Quais são os riscos de utilizar areia fora da medida? Como a brita errada pode comprometer a estrutura? Por que a quantidade de cimento precisa de ser controlada? Qual o papel dos aditivos e quais são os erros mais comuns nos seus usos? Água em excesso. A água em excesso nada mais é do que a adição de mais água para além do que o traço define. E geralmente as pessoas aplicam para deixar o betão mais mole e mais fácil de trabalhar. Mas a consequência é que ele enfraquece o cimento. Ou seja, é água a mais para a quantidade de cimento que tem no traço. Elas devem estar equilibradas. E este desequilíbrio deixa o betão poroso e suscetível a infiltrações. Como exemplo, você pode imaginar um piso industrial que deve ter uma resistência muito alta. Se tiver muita água na sua composição, ele vai esfarelar, ou seja, vai soltar, desagregar, transformar-se em pó muito, mas muito mais rápido do que o normal com o tráfego. Areia em excesso ou em déficit também é areia fora da proporção correta. Acontece geralmente quando os técnicos tentam fazer a mistura render mais, ou seja, ter mais quantidade de betão, mas isso vem com as seguintes consequências: se for demais, o betão fica fraco e tem uma baixa coesão; se for menos, a mistura fica mais cara, mais difícil de trabalhar, porque o cimento não encontra equilíbrio com os agregados. Isto acontece muito em paredes que são utilizadas na argamassa, no traço da argamassa do reboco, areia, mas é muito comum ela começar a aparecer fissuras muito cedo, muito antes do tempo. Isto por quê? Por causa da quantidade de areia que foi usada a mais ou a menos. A areia deve ser usada tal como todos os elementos na proporção correta para garantir o equilíbrio entre todos os componentes da mistura. Brita em excesso ou mal escolhidas. O excesso de brita é o excesso de brita, mas a má escolha tem a ver com a escolha da granulometria errada. A granulometria tem a ver com o tamanho dos grãos de brita, o tamanho de cada pedra. E a consequência cria vazios na mistura. Geralmente acontece por erros de medição, isto para o caso de aplicar uma quantidade maior ou menor, e para o caso de uso de uma granulometria errada, geralmente acontece pelo uso de uma brita única sem a granulometria, graduação correta. Dificulta o adensamento e gera betão frágil, visto que a brita é responsável pela resistência mecânica do betão. Como exemplo, usar uma brita muito grossa numa laje fina impede a boa compactação, deixando buracos e tornando esta laje como um todo mais frágil. Cimento em excesso ou em déficit. Isto nada mais é do que alterar a quantidade de cimento que o traço define. Geralmente acontece na crença de que mais cimento sempre resulta em mais resistência ou em economia mal pensada. Consequência, se for demais, aumenta a retração e fissuras, para além do custo elevado, o cimento está caro, resulta num betão sem resistência suficiente, sujeito a desagregação e a fissuras. Como exemplo, numa viga
que deve funcionar a um certo nível de carga, a quantidade de cimento pode fazer com que apareçam fissuras muito antes dela começar a entrar no seu funcionamento pleno. Sobre o uso inadequado dos aditivos, este ponto tem a ver com o uso de retardadores, plastificantes, aceleradores, sem uma orientação técnica que justifique e realmente limite as suas quantidades. Ou seja, estes aditivos eles têm a capacidade, têm a função de atribuir características específicas ao betão. Então, eles devem ser usados dependendo do caso. Os aceleradores, plastificantes, retardadores têm estes nomes porque eles fazem isso. Aceleradores aceleram a cura ou o endurecimento, os plastificantes tornam um betão muito mais trabalhável e os retardadores retardam a cura. Ou seja, para cada caso específico deve ser analisado o porquê, o real motivo e, de acordo com as condições em que o betão será aplicado, as limitações dos seus usos. Então, usar sem pensar pode gerar grandes problemas mesmo, que podem acabar como todos os outros que já citamos aqui. E geralmente acontece na tentativa de acelerar ou atribuir uma certa característica ao betão sem o conhecimento devido das características, das condições, isto é, e o uso errado destes aditivos gera uma mistura desbalanceada, fissuras precoces ou um betão que, em vez de ganhar resistência ao longo do tempo, perde. Em exemplo, em pilares com aditivos mal selecionados ou mal escolhidos, a escolha errada pode retardar o crescimento da resistência do betão, tornando assim o prazo da obra muito mais longo até que o betão do pilar atinja a resistência que ele deve ter para conseguir construir, para que consiga se construir acima dele. Então é ideal que se faça o cálculo devido e se faça a seleção adequada do aditivo para o caso específico da sua obra. Em suma, respeitar o traço é respeitar a ciência por trás do betão. Cada componente tem um papel, cada alteração sem controle vai ter uma consequência. Mas, no fundo, quem vai sofrer é sempre o dono da obra. O dono da obra é quem fica com o ônus de resolver ou viver com este problema na sua vida, na sua obra. Agora que já sabe as consequências do traço errado, no próximo vídeo desta série, o último vídeo desta série, nós vamos falar da produção manual do betão e a sequência que deve ser seguida para produzir um betão de qualidade. Se esse vídeo te foi útil, subscreva aqui o canal, deixa o teu gosto, porque assim o YouTube entende que isto é um bom conteúdo e vai recomendar mais vídeos nossos, mais dicas para si e também para outras pessoas que precisam desta informação nas suas vidas. Eu sou o Engenheiro Oliveira, muito obrigado, até o próximo bloco.